Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, na 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 5 até o 9. 2 Coríntios 4, 5 a 9, a palavra de Deus diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém, meus irmãos. Queridos, como vocês já sabem, hoje, juntamente com milhares de igrejas, nós estamos realizando o Domingo da Igreja Perseguida. O DIP é um dia em que nós, que somos a parte da família não perseguida, separamos um tempo de oração pelos cristãos perseguidos e também aprendemos mais sobre a perseguição, porque é tempo de nos engajarmos nessa causa. O tema do DIP 2026 é Fé Corajosa no Oriente Médio e Norte da África, com foco nesses dois países que nós colocamos aqui nos cavaletes, Iêmen e Síria. Nesses lugares, muitos de nossos irmãos vivem cercados pela violência e pelo medo, entre conflitos, pressão familiar e falta de liberdade para viver a fé em Cristo. Há os que decidem fugir de onde vivem em busca de segurança e um futuro melhor. Mas também há aqueles que decidem permanecer, apesar das circunstâncias. Nossos irmãos perseguidos reconhecem seus medos e suas fragilidades, mas, acima de tudo, confiam que o Senhor não os abandonou e estão dispostos a segui-lo, independentemente das circunstâncias. Somos gratos ao Senhor por tê-los como exemplo de uma fé corajosa, que não abre mão de seguir a Jesus apesar dos custos. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. E essa música fala sobre a questão da igreja estar de pé. E o motivo de estarmos de pé é porque o Senhor nos sustenta de geração em geração. Amém?
que nos move, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome. Nós somos a igreja do Senhor, aquele que venceu a morte. Diga: A perseguição não parou a igreja, o polícia parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Estamos de pé e continuaremos de pé. Aleluia. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. Evangelho pregar. Vou ouvir ao se não há quem pregue. Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me
Vamos aonde o Senhor assim nos chamar para a sua glória, anunciar o Evangelho a todas as nações. Aleluia. As nações se abalam, seus reinos já passaram. Reina Jesus, Seu trono é soberano, eterno e ressurreto. Reina Jesus. Declaramos Declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus de glória e poder, nos envia a tua luz. Brilha, Jesus. Como as águas cobre o mar, tua glória encherá. Brilha, Jesus. Declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. E os céus te dão louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare. Criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso, Santo, Santo, as nações cantam, não há outro Deus que se compare, a criação se prostra diante da tua face. A glória encheu toda a terra, os céus te dão louvor, os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nossa igreja. Glória encheu toda a terra, os céus te dão louvor, os povos
mostrar agora alguns slides. Nosso tema, fé corajosa no Oriente Médio e Norte da África. O medo existe entre a igreja perseguida no Oriente Médio e Norte da África, mas a confiança no Senhor é ainda maior. Número de cristãos na Síria. Em 2011, tinha 1,8 milhão de cristãos. Vejam que agora, em 2026, baixou drasticamente, só tem cerca de 300 mil. A Síria, pode voltar, a Síria, ano passado, ela estava na 18ª posição na lista de perseguição. E bem aqui na frente, a gente colou todos os países, os 50 países que sofrem mais perseguição. Você pode olhar quando acabar o culto. E ano passado, e esse ano de 2026, ela veio para a 6ª posição. Então, aí vocês veem que diminui também drasticamente o número de cristãos. A instabilidade política gerou conflitos violentos lá na Síria e a igreja está no meio de um fogo cruzado. Agora vamos falar sobre o Iêmen, porque, como eu falei no início, o nosso tema abrange o norte da África e o Oriente Médio. E o nosso foco são esses países que estão projetados no cavalete, a Síria e o Iêmen. Então, no começo desse ano, só no começo, gente, desse ano, em 2026, mais de 50 cristãos foram presos no Iêmen por causa da fé. Eles são mantidos agora em lugares secretos, interrogados e investigados. A maioria dos cristãos lá do Iêmen que se converteu do islamismo para o cristianismo, o que os coloca em risco de vida. E pela lei, a apostasia ao islamismo, deve ser punida com a morte. Aí nós vamos ler agora sobre alguns testemunhos reais de irmãos em Cristo nossos, que estão em alguns desses países. Essa aí é a Geni. Ela é uma cristã da Síria e o pai dela foi morto ano passado num bombardeio a uma igreja. Ela fala assim: fomos acolhidos por igrejas ao redor do mundo. Sabíamos que havia pessoas que nos amavam, que compartilhavam nossa tristeza. Ela continua falando: só estou orando e você tenta me matar na minha igreja? Isso é totalmente inaceitável. Esse agora é o Khaled, é um cristão que veio de origem muçulmana, ele é do Iêmen e se converteu. E ele diz assim: se soubesse da existência de um cristão, eu atacaria imediatamente, espancaria. Isso era o que me diziam que era o certo a fazer. Khaled continua falando: meu pai entrou furioso na sala do diretor, me deu um tapa na cara na frente de todas as pessoas. Agora é o Younis, é um cristão secreto no norte da África. E ele diz: eu pedi a Deus para saber a verdade. Eu não queria continuar duvidando. Ele continua dizendo: o policial não se voltou imediatamente contra ele, contra o amigo dele, mas decidiu monitorá-lo porque pensou que a polícia poderia encontrar outros cristãos. Então, o amigo dele se tornou cristão e a polícia de lá começou a monitorar a fim de encontrar mais cristãos. Nesse momento eu queria chamar o Denilson, porque esse é o momento em que nós vamos orar juntos pelos cristãos que arriscam a vida para seguir a Cristo corajosamente no Oriente Médio e no norte da África. Convido a igreja a ficar de pé, porque um dos maiores objetivos, o primeiro objetivo do DIP, meus irmãos, é esse clamor de oração. Você imagina que nesse momento existem milhares, literalmente milhares de igrejas no Brasil orando por essa causa. Vamos nos juntar a eles nesse momento. Amém, irmãos. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos aqui como família, como irmãos desses povos, desses países, dessas igrejas que estão sendo perseguidas, Senhor, diariamente, ameaçados de morte.
de prisão, de afastamento da família, de violência. E nós, nesse momento, queremos nos unir a eles em nome de Jesus, porque sabemos que somos um só povo, temos uma só fé, um só Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, que as nossas orações, Senhor, cheguem até eles, que eles se sintam aquecidos, abraçados, Senhor, fortalecidos, que eles se sintam animados, Senhor, encorajados a continuar. Não sei de que modo o Senhor fará isso, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer com que as nossas orações possam abrir portas, possam salvar vidas, possam salvar famílias, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer isso. E nós oramos por fortalecimento, oramos para que o Senhor continue renovando a fé de cada um deles. Acabamos de ver, Senhor, que de 2011 para cá, o número de cristãos diminuíram porque talvez abandonaram a fé, desistiram, mas oramos, Senhor, para que esses 300 mil que ainda permanecem possam gerar 600 mil, 900 mil, 1 milhão, 2 milhões, e assim que todos, Senhor, esses países que são perseguidos possam ser, Senhor, em nome de Jesus, alcançados pela Tua graça. Por isso, fortaleça esse povo a continuar, a não esmurecer, a não desanimar, Senhor, que eles continuem firmes em Ti, Senhor, que eles continuem firmes na Tua palavra, com sabedoria e perseverança, para que em nome de Jesus eles consigam enfrentar as perseguições, consigam em nome de Jesus enfrentar os desafios que nós sabemos que são muitos, mas nós não temos ideia, Senhor, de como isso acontece diariamente em suas vidas. Nós oramos para que assim como o Senhor tem permanecido a igreja, dando sabedoria e força ao longo de toda a história, como nós cantamos hoje aqui, épocas em que enfrentavam leões, Senhor, em arenas, época em que eram crucificados, épocas, Senhor, em que eram mutilados, que o Senhor continue fortalecendo esses povos, independentemente das ameaças, Senhor, que eles estejam enfrentando. Pai, nós sabemos que são famílias que precisam de provisão, são pessoas que precisam de proteção, são pessoas que são separadas de seus familiares, de seus pais, precisam do que comer, precisam do que vestir, precisam do que beber, precisam de um lugar para dormir. Nós oramos, Senhor, pela provisão de cada um deles. Pelo nome de Jesus, para que o Senhor esteja levando pessoas a trazer sobre eles, Senhor, algum alento, algum consolo, Senhor, mantimentos, em nome de Jesus, vestimentas, em nome de Jesus, que eles tenham lugar para dormir, que eles tenham lugar para se aquecer, que eles tenham lugar para proteger a sua família. E nós oramos, Senhor, por aqueles que estão afastados de seus pais, os pais afastados de seus filhos. Nós oramos para que o Senhor derrame um consolo sobrenatural sobre eles, para que em nome de Jesus, Senhor, mesmo que triste, eles continuem, Senhor, crendo, Senhor, de que na vida vindoura, nos céus, nos encontraremos em Ti, Senhor, estaremos juntos novamente. E nós oramos para que o Senhor dê muita força, Senhor, para essas pessoas, dê muita provisão, dê proteção, Pai, proteção pela vida, proteção pela guerra, proteção, e Deus, em nome de Jesus, das ameaças de morte, das prisões, proteja, Senhor, os nossos irmãos, guarda os nossos irmãos. E nós oramos também por consolação e restauração. Sabemos que diariamente pessoas perdem os seus entes queridos por causa da fé. Nós não temos, Senhor, sequer a dimensão, nós nunca sabemos, para que a paz, que Paulo diz que excede todo entendimento, que a gente não consegue compreender, o consolo que a gente não consegue, Senhor, explicar, que o Senhor derrame sobre a vida deles, derrame consolação, derrame restauração, Senhor, porque nós sabemos que é uma dor absurda perder um familiar, mas eu oro para que em nome de Jesus, o entendimento da salvação, da paz, do resgate que o Senhor fará sobre as nossas vidas possa ser muito maior do que essa tristeza, Senhor. Oramos para que o Senhor proteja essas famílias. Oramos pela paz, a paz no Iêmen, Senhor, a paz na Síria, que haja o avanço do Evangelho e, consequentemente, as pessoas, Senhor, sejam tocadas, Senhor, e transformadas, e que o fruto do Espírito, Senhor, a paz, a paciência, a mansidão comece a tomar de conta desses governantes, comece a tomar de conta dos líderes, comece a tomar de conta das comunidades, Senhor, para que um lugar em que hoje que é conhecido como um país que persegue os cristãos, amanhã seja reconhecido como um país que protege os cristãos, seja reconhecido como um país que promove a paz entre os cristãos, seja um país, em nome de Jesus, que a gente perceba a mudança cultural, a mudança nas leis, para que possam proteger os lugares de culto, os lugares de reuniões, a fé, o encontro
encontre em cada um deles, em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor derrame muita sabedoria nos cristãos do norte da África. Precisam, Senhor, de forma oculta, como nós acabamos de ver nesse testemunho, pregar a fé, proteger a família. Eles precisam batizar de forma oculta, eles precisam fazer célula de forma oculta, eles precisam esconder seus filhos, seus familiares. Senhor, derrama sabedoria para que em nome de Jesus eles tenham muito entendimento, para que diante desse regime, Senhor, eles saibam como falar do teu amor às pessoas, eles saibam como se reunir, eles saibam como expressar Cristo a cada um deles, eles possam em nome de ter a palavra, Senhor, de poder, de graça e de unção, ainda que seja, Senhor, no simples versículo, que o Senhor esteja a causar, Senhor, um reboliço naquelas nações, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo a cada um deles. Senhor, que o entendimento possa vir, Senhor, ao coração daqueles que não te conhecem, através desses missionários, em nome de Jesus, seja através de uma ajuda, seja através de uma cesta básica, seja através de um cuidado de saúde, Senhor, que eles possam ver o teu amor em cada um desses atos. E nós oramos por muita sabedoria a esse povo, nós oramos por muito entendimento, para que a fé continue alcançando todos aqueles assim que o Senhor determinou, para que sejam alcançados pela tua graça. Senhor, derrame coragem e proteção sobre os cristãos que estão secretos na Península da Arábia. Senhor, nós estamos diariamente nas redes sociais, no dia a dia, falando da nossa fé, publicando a nossa fé, nos nossos familiares, e nós não sabemos o que é, Senhor, estar em secreto para falar da tua palavra. Mas o Senhor, eu oro para que o Senhor esteja derramando coragem e proteção sobre eles. Aqueles que se encontram, Senhor, em masmorras, aqueles que se encontram, Senhor, em montanhas, dentro de florestas, Senhor, embaixo, Senhor, de lugares escondidos, escuros, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa avivá-los de forma sobrenatural, que o Senhor desses encontros possam fazê-los ver a tua graça, a tua presença, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, mesmo no escuro, mas que eles sejam alcançados por esse poder no Espírito Santo, poder esse, Senhor, que talvez nunca sentimos, mas que eles possam sentir a tua presença, a tua glória, a tua graça sobre eles, acima de toda dor, acima de todo medo, acima de toda prisão, acima de toda ameaça, que eles sejam em nome de Jesus avivados pela tua palavra e pelo teu poder, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor derrame sobre eles a tua unção, a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, derrama muita segurança e proteção sobre eles, sobre aqueles que estão sobre o domínio do governo do Irã, sobre aqueles que estão em territórios palestinos, sobre aqueles que estão no Iraque, no Egito. Senhor, derrama justiça, derrama proteção, consolo, derrama em nome de Jesus provisão sobre a vida deles, sobre a família, sobre os filhos, amigos, em nome de Jesus, para que toda violência, para que todo extremismo, Senhor, cesse em nome de Jesus. Mas ainda assim, se não cessarem, que eles continuem falando do Evangelho, que eles continuem proclamando a tua palavra, que eles continuem em nome de Jesus, mantendo a fé deles protegidas em nome de Jesus, uma fé. Não deixe que os nossos irmãos venham a retroceder, mas eu oro para que o Senhor derrame sobre eles, Senhor, um avivamento tão sobrenatural, que aqueles governos possam ficar, Senhor, perplexos diante da frutificação no meio desses povos. Que através, Senhor, da pregação do amor, que através da pregação, Senhor, do cuidado, que através da pregação da paz, que são, Senhor, que são virtudes do fruto do Espírito, através da vida desses nossos irmãos, que venham os líderes e os governantes a reconhecer que o Senhor é o único Deus capaz de transformar um ser humano que antes perseguia a igreja, que antes matava cristão, em pregadores do Evangelho. Como o Senhor fez com Paulo, nós oramos para que o Senhor faça com esses terroristas, assim como o Senhor fez com Saulo. Nós oramos para que o Senhor faça com os governantes, nós oramos para que a escama de seus olhos possa cair, e que eles, em nome de Jesus, tenham um encontro profundo com o Senhor, e vejam que o Deus a quem
quem eles estão perseguindo é o único Deus sobre todos, é o único Deus que salva, é o único Deus que reina, é o único Deus que transforma, é o único Deus que de fato pode salvar nossa alma do inferno. Não é Maomé, não são outros profetas, mas é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Cristo Jesus, Senhor, possa se revelar de uma forma tal sobre eles, que eles possam cair por terra e em nome de Jesus declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo e somente a Ti servirem, Senhor. Nós oramos por aqueles que são nossos irmãos próximos, o Julian, a Fernandinha, a Zoe, a Júlia, Senhor, que viajaram agora recentemente para Bangladesh. Nós não temos ideia do que eles estão vivendo diariamente, mas o Senhor sabe. Senhor, renunciaram coisas que talvez nós não conseguiríamos renunciar. Não conseguiríamos renunciar a nossa cultura, não conseguiríamos renunciar o nosso bem-estar, a nossa segurança de saber que nós não seremos mortos amanhã pela polícia militar porque pregamos o evangelho, mas eles decidiram, por causa do amor que eles foram alcançados, a abandonar os seus entes queridos, abandonar a sua cultura, para fortalecessem essas crianças, para que elas tenham condições de crescer, condições de estudar, condições de se formar, condições de se desenvolver como seres humanos. Senhor, em nome de Jesus, que amanhã a Júlia e a Zoe possam ver um país diferente dos seus pais. Agora um país criança alcançar outros povos, outras nações, outras vidas para o Teu reino e para a Tua glória. Dê a eles, Senhor, provisão, dê a eles sustento, dê a eles em nome de Jesus consolo nos momentos que tiverem difíceis, Senhor, nos dias frios, nos dias, Senhor, que eles forem ameaçados, que eles possam retornar à palavra do Senhor e perceber que o Senhor é o primeiro a ser perseguido e o Senhor já venceu o mundo. Portanto, que eles estejam alegres no Senhor, que eles estejam alegres no Senhor. Abençoe também a família do Rodrigo, da Lúcia, da Melinda e do Oliver, Senhor, que estão ali na Tailândia. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos da mesma forma. Guarda essa família no Senhor tão preciosa. Senhor, através deles gere muitos frutos. Através deles, Senhor, alcance muitas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide da família deles, da casa deles, acampando os Teus anjos ao redor daquela casa, protegendo de bombardeio, protegendo de ataques terroristas, protegendo, Senhor, de invasões, protegendo de estupro, protegendo em nome de Jesus, Pai, da violência, do assassinato, Senhor, da bala perdida. Em nome de Jesus, guarda esses irmãos que estão, Senhor, o tempo todo ameaçados, e uma ameaça, Senhor, constante, que o Senhor esteja guardando a vida deles, e oramos da mesma forma, que eles sejam parte no propósito e na obra que o Senhor está fazendo de maneira sobrenatural naquele país. Nós oramos pela nossa irmã Jéssica, Senhor, que acabou de aparecer aqui no vídeo, que está na Tunísia. Oh, meu Deus, derrama sobre ela graça, derrama sobre ela intrepidez, derrama sobre ela unção, derrama sobre ela sabedoria, derrama sobre ela, em nome de Jesus, a forma de saber falar, e a forma de saber se expressar às pessoas que estão ali. Que o Senhor, sobre todos esses que estão aqui, derrame-se um dom de aprender a língua daquele país de maneira sobrenatural. Que o Senhor possa remir o tempo que eles estão aprendendo aquela língua, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor é o Deus que pode fazer, que em nome de Jesus, Senhor, que eles possam de uma maneira assim impactante, sobrenatural, Senhor, amanhã estarem falando de maneira de uma forma, Senhor, que possam se expressar de maneira clara entre as comunidades, entre os povos. Nós oramos para que eles, em nome de Jesus, tenham esse dom, esse talento, Senhor, de se expressar, de aprender de uma forma muito, muito rápida, Senhor, essas línguas que são difíceis demais para aprender, que se torna também um desafio para a exposição do Evangelho, mas em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo caminhos e portas de professores, de pessoas, de comunidades, para que eles tenham também esse sustento, Senhor, para que eles possam se comunicar e se relacionar de uma forma muito mais fácil naqueles países, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por nós que estamos aqui, por nós que enfrentamos também desafios diários na escola, na faculdade, nas redes sociais, Senhor, entre os amigos, até mesmo nas nossas famílias. Somos em nome de somos taxados, Senhor, de fanáticos, mas, Senhor, que a gente continue firmes, que a gente continue perseverando, que a gente fale do Teu amor, que a gente pregue a Tua palavra, que a gente não retroceda. Estamos vendo aí leis, Senhor, começando a surgir para dificultar a exposição do Evangelho, mas que a gente não retroceda, que a gente
gente aprenda com os nossos irmãos perseguidos, Senhor, que isso já foi vivido lá atrás e que o mesmo Deus que sustentou a igreja lá atrás continuará sustentando a igreja hoje, e nós continuaremos de pé, como nós cantamos nessa noite. Firma as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos irmãos em Ti, firma as nossas células, firma a nossa fé no Senhor, firma, Senhor, em nome de Jesus, cada ministério que estão aqui, cada líder de células, os pastores, as famílias, o marido, a esposa, firma-nos na Tua palavra, e que onde nós estivermos, possamos usar como nosso campo missionário para falar do Teu amor e da Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Nós vamos ter agora a apresentação de um vídeo enviado pela Missão Portas Abertas para que fosse mostrado nesse momento para a Igreja do Senhor. أدرك جيدا أنني سوف أواجه الاضطهاد، حتى أنني أصبحت من ضمن قائمة المطلوبين لدى المتطرفين، ولديهم أيضا صورتي، وأحيانا يترقبونني من مكان لمكان، وعادة أتلقى تهديدات، ولكن رغم هذا أنا ما زلت مستمر في الخدمة. كلما أتلقى تهديدات أكثر كلما كان لدي طاقة أكبر للخدمة. أنا وأخي قررنا أن نؤسس كنيسة بيتية في اليمن. هناك خوف بين المسيحيين في اليمن بسبب مجيء بعض الناس إلى الكنيسة، ليس بسبب الإيمان، وإنما بغرض التجسس ونقل المعلومات. نحن نكون حريصين جدا في الاجتماعات، بحيث نجتمع في أماكن مغلقة لا يستطيع أحد الوصول إليها. كان لدينا مؤمنون جدد بحاجة إلى التدريب والتعميد، لذلك جلست أنا وأخوتي لاتخاذ القرار المناسب. في النهاية قرروا أن لا أرافقهم لأنني معروف وأشكل خطرا أكبر عليهم. وعندما أنهوا التدريب قرروا الانتقال إلى مكان آخر للمعمودية، فاستقلوا الحافلة وانطلقوا في الرحلة. كانوا يراسلونني لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك فقدت الاتصال بهم، فشعرت بخوف شديد وأحسست أن شيئا ما قد حدث لهم. أتذكر أن في ذلك المساء تلقيت معلومات تفيد بإلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجن. كنت حزينا، كنت أبكي، شعرت بالذنب لأنني سمحت لهم بالذهاب إلى ذلك المكان. كانوا جميعا خائفين علي، فطلبوا مني مغادرة البلاد. أفكار كثيرة تدور في رأسي، هل أبقى أم أرحل؟ فقررت أن أختبئ في منزلي. خلال هذا الوقت قمت بتشجيع بقية الأخوة في كنيستي. كنت أذهب سرا للقائهم وأصلي معهم، ثم أعود إلى المنزل مختبئا. أود أن أذكرهم دائما أنه عندما قررنا أن نتبع المسيح كنا ندرك أن مثل هذه الأشياء ستحدث لنا. خلال هذا الوقت أيضا كنت أتلقى الرسائل والمكالمات الهاتفية والصلوات، فهذا كان يشجعني على الاستمرار. صلواتكم مهمة بالنسبة لنا لأنها تؤدي إلى المعجزات. اليمن بحاجة إلى خدام شجعان يخرجون في المجتمع ويعلنون رسالة الله. كان بإمكاني البقاء آمنا في المنزل دون مواجهة أي اضطهاد، ولكن ما فائدة مسيحيتي في ذلك الوقت؟ ما فائدة إيماني إذا لم أخرج وأوصل رسالة الله للآخرين؟
E agora nós vamos ter uma peça, e assim como toda a nossa programação nos foi enviada pela Missão Portas Abertas e o nosso grupo de teatro aqui da igreja irá apresentar nesse momento. Querido Deus, eu ainda não sei escrever outras palavras a não ser seu nome. Sinto-me confortável quando penso no Senhor. Ouvir atentamente cada história contida na sua lei me inspira a ter coragem diante das provações e ameaças com as quais algumas pessoas próximas de mim sabem da minha conversão e me atacam. Eles dizem que eu não sou digna de ter uma família, e se caso tiver filho, eles serão perseguidos e mortos. Mas confesso que todas essas coisas não são tão assustadoras quanto comparadas a passar toda a minha vida longe de sua presença. Esconda-me em ti, e apenas os que temem o seu nome me acharão. Talé, tudo está preparado para o encontro dos fiéis. Eu pedi para que fosse discretos e não carregasse santa palavra com eles. Não me sinto confortável com esses encontros em nossa casa. Imagina se os homens da milícia estão infiltrados em nosso meio para nos espionar. Não confie no Senhor que você serve. Deus está conosco em todos os momentos. Esbraveje essa convicção para as famílias que enterram seus mortos. Mas Sala, meu Deus! Eles foram presos, Salé. Nossos amigos foram presos enquanto iriam serem batizados clandestinamente. Deus é minha testemunha e de que por madrugadas inteiras eu clamo e choro por eles. Os extremistas já sabem da nossa movimentação. Não cessarão até não nos virem presos, machucados ou até mesmo mortos. Zara, a filha de Fauzi, nosso parceiro na missão, está sendo hostilizada na escola. Dias atrás cortaram o cabelo dela, enquanto ridicularizavam das histórias do Messias que ela escreve em seu caderno. A Zara permanece fiel à palavra, igual ao seu pai. Ela é uma remanescente, é uma voz que ecoará a mensagem da fé para milhares de pessoas. Escute a aflição daquela que lhe fala. Vinda tudo e vamos fugir para outro país. Não, eu não posso aceitar isso. Eu prefiro morrer pelos que me perseguem do que parar de falar de quem me deu vida. Tá bom, eles já estão vindo. Saudações, meus irmãos. Saudações. Meus irmãos, estamos aqui reunidos, mesmo que não tenhamos uma igreja, um local apropriado para falar sobre o Senhor, estamos aqui para mostrar que a fé é mais forte do que tudo. Estamos aqui para que nós possamos prestar da nossa forma o nome do Senhor, aquele que nos deu vida, que nós possamos cada vez mais entender quem somos nele. Quando eu escolhi aceitar a Cristo, eu sabia que ia ser um caminho muito complicado. Eu não sou um desconhecido, e eles me perseguem como se eu não fosse nenhum ser humano. Eles me tratam como se fosse um animal. Todos os dias sou constantemente bombardeado com ameaças. Mas eu sei que tudo isso há de valer a pena. Que um dia os filhos do Senhor irão de prevalecer. Eu sei que um dia nosso sacrifício árduo vai valer a pena. E eu peço que nós possamos cada vez mais ser fortes, ler cada vez mais nossa palavra, orar cada vez mais. Que nós possamos, sem cessar, proclamar o nome do Senhor. Sejam fortes, sejam firmes. E eu peço também que vocês sejam cada vez mais cautelosos. Evitem serem vistos comigo. Tomem cuidado. É a primeira vez que você toma ceia conosco, após o seu batismo. Mas você sabe que as mulheres cristãs que expressam a sua fé enfrentam consequências severas, tipo prisão domiciliar, sequestro, abuso ou até mesmo a morte. É isso mesmo que você quer? Sim, para que o cordeiro que foi morto e imolado receba recompensa por seu sofrimento. O quê? Que mensagem é essa? Os membros de sua seita foram pegos. E você será o próximo? Eles ainda estão se encontrando. Acredito que eu não passe de um vizinho em defesa do crente por cuidado.
fizeram um batismo de uma menina um dia desses. Mas se você invadir a casa deles, verá que debaixo do tapete há o livro que rege todas as suas ações. E fará com que eles vão para a prisão atrás das grades, junto com seus seguidores. Que a paz do Messias seja sobre sua casa. Saudações, minha amiga. Quanto tempo? Ouvi algumas conversas. Tome cuidado, eles querem nos prender. Eles estão nos chamando até de loucos. Loucura foi o que fizemos em frente à mesquita. Você sabe que se nos pegarem, vão nos acusar de apostasia. E essa acusação pode nos levar até a pena de morte. Eu sei. Mas nós temos a lealdade de crer na mensagem do Senhor. Qual é a expectativa para a próxima missão? Pegaremos um barco. Iremos até o entorno da região sul. E lá vamos pregar para o máximo de pessoas que conseguirmos. Zara está obstinada. Ela demonstrou interesse em conosco. Não a deixei ir, mas pedi que ela se reunisse com algumas meninas do nosso quintal. Assim, a mensagem se espalhará entre as mulheres. Eu entendo. Orar, vigiar, pastorear, discipular, ajudar. Eis a nossa missão. Que a paz do Senhor esteja sempre com você, minha amiga. E lembre-se, permaneça sempre firme aos caminhos do Senhor. Te aguardo daqui 3 dias, nossa reunião. Até a última batida do meu coração. Agora já chega. Vocês estão presos em flagrante. Como você tem coragem? Homens de nossa confiança dizem que você comete apostasia em frente à mesquita. Você não teme nem a sua família. Vocês envergonham a nossa cultura com a falsa fé de vocês. Sabemos que vocês encorajam as pessoas a seguirem o modo de vida do falso profeta Jesus Cristo. Nós passamos muito tempo assombrando vocês. O perseguimos, sabemos em qual mercado você vai, sabemos onde você faz suas compras, sabemos onde você trabalha a sua renda. E para quê? Para que agora a gente possa fazer justiça contra esse Deus que não existe. Traga a amiga dele. Não, por favor! Essa menina foi até resistente. Não quis se render. Mas quem sabe, passando um tempo na escória da sociedade, talvez você não pense no bem-estar de todos. E parem com tamanha loucura. Querido Deus, peço que me encoraje a permanecer firme diante das ameaças e perseguições. Os caminhos se tornam cada vez mais difíceis. Eu temo não conseguir realizar todas as promessas que a mim foi confiado. São tantas lutas, tantos medos, mas eu posso confiar em você. Todos esses anos, o Senhor tem sido rocha inabalável, torre forte, refúgio e fortaleza. Que não haja em mim desistência e covardia. Que eu não me cale e não me venda. Saudações, minha irmã. Bendito seja nosso Senhor. Que bom te ver. Eu não posso ficar muito tempo aqui. Vim em desespero. Eu não posso, Zara. Não posso ficar aqui. Anis, você está me assustando. Os extremistas estão me cercando. Mandaram uma foto do dia em que eu e você estávamos na reunião de oração, junto a Malik, o meu filho. Eles enfatizaram que não podemos ficar aqui e que o meu filho, ele seria levado. É normal que as perseguições ganhem forças. Estamos passando por um tempo frutífero. Deus está trabalhando em nosso meio. Dessa vez, eu tenho certeza que eles vão cumprir o que estão prometendo há alguns meses. Eu quero que você fique com meu bebê. Ani já tinha me contado das ameaças que recebia. Mas quando eu li aquelas mensagens, pensei que fosse só mais uma daquelas que recebiam. De repente, recebo uma ligação, dizendo que Anis está morta. Os extremistas a assassinaram. Eu não podia acreditar. Fiquei apavorada. Será que eu seria a próxima?
Essa já é a terceira ou quarta vez que nos prendem. Eu já perdi as contas, mas pelo número de pessoas que já batizamos, digo que é mais fácil os extremistas nos manterem presos do que soltos. Bendito seja o Senhor por isso, que nos agradeceu com coragem, para que fizéssemos da prisão o nosso novo púlpito. Estamos envelhecendo, ainda há vigor em nossos corpos, mas a idade já nos impede de ir muito longe. Fauzi, é exatamente por isso que nós temos que cada vez mais pregar o evangelho a toda criatura. Você não te seja como uma das mulheres? Zara está à frente desse trabalho. Instrui, apacenta que a ouve. Sinto que ela está mais determinada agora, depois da nossa perda da nossa querida amiga Anice. Sabe, eu tenho para mim que muitos de nós carregamos dores conosco. Algumas barulhentas e outras nem tanto. Mas em tudo, temos que aprender a ser gratos ao Senhor, que nos encoraja, nos dá força. Temos que aprender a honrá-lo, a cada vez mais ser digno e entendermos quem somos em Cristo Jesus, que nós somos os filhos dele. Temos que pregar que somos a herança dele. Nós temos que passar por cada processo, aprender a deixar ir, mas sem que a gente perca nós mesmos. Nós temos que aprender a florescer, mas mesmo que em meio aos espinhos. As consequências da perseguição fizeram com que outros prisioneiros viessem a Cristo e confessassem como o único e suficiente Salvador. Graças a Deus, nosso ministério evangelístico repercutiu. As igrejas domésticas estão ganhando cada vez mais força. Milagrosamente, fomos libertos da prisão. Eu visito mulheres e ajudo elas nos afazeres domésticos. A gente criou com elas um relacionamento forte que nos faz encorajá-las a acreditar que o Senhor é o único que pode tirar elas dessa situação. Mas é preciso ouvir atentamente a voz de Deus e discernirmos a sua vontade. Qualquer atitude errada levará o trabalho em risco. Existe uma vida além dessa. Nós somos movidos pelo que cremos, não pelo que vemos. Pois é, a gente vive com aqueles que pregam a verdade. E quando o nosso nome for esquecido aqui nessa terra, o nosso anseio é que o nome de Jesus seja exaltado em todas as nações. Até que ele venha! Amém. Nós vamos agora para o nosso momento de oferta, lembrando, meus irmãos, que toda oferta que for entregue nessa noite será enviada para a missão Portas Abertas, que é uma agência missionária que há anos atua nessa causa. Abra sua Bíblia no livro, na Epístola de 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler aqui rapidamente. Pode ser essa tradução mesmo, Alex. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitassem outra vez e os animassem a completar esse serviço de generosidade.
visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacasse no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor, ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, complete o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Nós vamos até o 15. Tudo que deram será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando necessário. Assim, haverá igualdade. Como diz as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Amém. Só até aqui, Alex. Meus irmãos, esse texto é autoexplicativo, né? Nós nos vemos, através dessas palavras, como esse povo generoso, que queria ter o privilégio, a palavra usada, de enviar oferta aos santos. E em casa vocês abram no próximo capítulo, que é o 9, e leiam do versículo 8 ao versículo 15, como Paulo fala que esse povo, ao receber essas ofertas, eles ficam felizes, dão graças a Deus, e essa atitude vem como recompensa para a vida dos ofertantes. E isso é bênção. Então, o dia de hoje é também dia, além de oração, de nos envolvermos em ação. Sua ajuda é fundamental para suprir as necessidades básicas de cristãos perseguidos, como alimentação, saúde, moradia e assistência jurídica. Com a ajuda das igrejas que estão realizando o DIP, a missão Portas Abertas levará auxílio emergencial para os cristãos perseguidos no Oriente Médio e Norte da África, permitindo que pessoas como aquelas dos testemunhos que nós vimos no início tenham suas necessidades supridas e sejam fortalecidas física e espiritualmente. Então, meus irmãos, as ofertas que foram feitas até sexta-feira dessa semana, você pode fazer até sexta, identificar oferta referente para a igreja perseguida, alguma coisa assim, para a missão Portas Abertas. Então, essas ofertas até sexta-feira irão ser encaminhadas para essa missão, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Amém. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.
queremos te agradecer, porque como nós acabamos de ler na tua palavra, é um privilégio, Senhor. É um privilégio estarmos aqui reunidos nessa noite. É um privilégio te cultuar livremente. É um privilégio poder enviar ofertas a esse povo que talvez nós só vamos encontrar na eternidade, mas nós vamos encontrá-los, Deus. E que essas ofertas, Pai, sejam multiplicadas e que até sexta-feira nós possamos levantar mais e mais ofertas para suprir as necessidades, Pai. Não somente daquele povo, mas da nossa família, porque eles são a nossa família, Pai. E que o Senhor possa suprir cada uma das suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, graça e paz da parte do Senhor, dando continuidade a esse dia muito especial para todos nós, que é um dia em que nós estamos dando um destaque à missão Portas Abertas e nessa dinâmica de olhar para os nossos irmãos da igreja perseguida. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Você ficou um bom tempo sentado, apesar de serem poucos versículos, eu quero convidar você a se colocar de pé. Daniel, capítulo 3, do verso 16 ao 18. Daniel, capítulo 3, do verso 16 ao 18. À medida que você for achando, coloca de pé para que possamos fazer a leitura. O contexto desse texto que nós leremos nos mostra que Nabucodonosor, grande rei, dos reis daquela época, ele era o mais importante em força, em administração. E no seu reinado ele então levanta uma estátua de ouro e ele convoca todos a adorarem aquela estátua. E naquele contexto, que é o contexto do cativeiro do povo de Israel, Daniel e seus amigos e tantos outros estavam vivendo na Babilônia, ainda que a contragosto, claro. E aí esses amigos de Daniel estão justamente sendo convocados a adorarem essa estátua, e eles não fazem. Daniel capítulo 3, verso 16 ao 18 falam assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse domingo. Já é por natureza um dia especial para nós na comunidade da fé, porque é o dia que nós dedicamos ao Senhor. E além disso, esse dia se torna especial porque, como muitas, milhares de igrejas espalhadas no mundo, nós temos o privilégio, Pai, o prazer, a oportunidade, Pai, de não apenas destacarmos, não apenas orarmos, não apenas ofertarmos, mas lembrarmos dos nossos irmãos, como se perseguido com eles estivéssemos, como se preso com eles estivéssemos, como diz a carta do autor de Hebreus. Portanto, desperta não só a nossa consciência, Pai, mas o nosso interior para orarmos, a nossa vida devocional para orarmos por eles. Desperta o nosso bolso para contribuirmos, Deus, e manter essa agência missionária sustentando, treinando, capacitando, desenvolvendo todos os programas, Pai, que eles desenvolvem e divulgam para nós através dessas revistas, Pai, a fim de que sejamos também encorajados a continuar a servir ao Senhor, servindo
a família da fé, aquela parte da família da fé que se encontra em perseguição, diferentemente de nós, que temos liberdade de expressão. Oramos, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos amados e queridos. Daniel 3, do 16 ao 18, fé corajosa. Uma fé corajosa, principalmente no Médio Oriente e no norte da África. Meus irmãos, na atualidade, nos dias atuais, você tem ouvido falar de homens que são lançados no fogo por causa da fé em Jesus? Você tem ouvido falar de homens que são lançados na cova de leões ferozes por causa da fé em Jesus? Apesar de ser para nós distante essa realidade, em muitas regiões aí do mundo, coisas terríveis elas continuam acontecendo por causa da fé em Cristo Jesus. E nas regiões do Médio Oriente e do norte da África, cristãos são ameaçados, pressionados, perseguidos, porque eles se recusam a curvar-se perante outros deuses, senão o Senhor. O preço dessa lealdade, dessa fidelidade é elevadíssimo. Eles são rejeitados pelas suas famílias, são agredidos, como nós vimos no testemunho, por um pai que entrou na escola e bateu no próprio filho. São torturados, presos e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus. Mas dentro do nosso contexto, nós também somos convencidos por alguém a fazer algo contrário à nossa fé. É como se alguém nos dissesse no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade: se você fizer isso, ficará tudo bem, mas se você não fizer, poderá perder os amigos, perder o emprego, perder os relacionamentos. Nós também passamos pelos nossos desafios, como eles passam pelos deles, como os amigos de Daniel passaram nesse contexto lido. E tanto essa perseguição aberta, avassaladora, cruel, quanto essa silenciosa, o objetivo é o mesmo: levar o povo de Deus a dobrar-se diante de algo que não é Deus, desviando-se do caminho de obediência ao Senhor. E é precisamente nesse ponto que o texto que nós lemos, ele nos confronta, porque os amigos de Daniel, correndo risco de vida, eles não se curvaram diante da estátua de ouro de 27 metros, 2,7 metros de largura, 2,70 metros de largura. Eles não se curvaram, mas se mantiveram fiel. Quando nós lemos o livro de Daniel, a gente por vezes acha que o protagonista principal é Daniel, é Sadraque, é Mesaque, é Abidnego. Não, mas o protagonista principal é Deus. Porque esse livro de Daniel, ele vai nos ensinar que mesmo em momentos adversos e perigosos da vida, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua ali, soberanamente reinando e controlando todas as coisas. A prova disso é que no capítulo 1, verso 1, desse mesmo livro, a Bíblia diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Meus queridos irmãos, não foi Nabucodonosor, com toda a sua força, com toda a sua operação militar, que pegou os judeus. Foi Deus quem entregou. E por que Deus fez isso? Por causa da idolatria que reinava na vida do povo de Israel ao longo de toda a dinastia dos reis, que durou em torno de 900 anos. O texto mostra claramente que, por mais que Nabucodonosor fosse um rei poderoso, um rei de reis daquela época, o mais importante, mas foi o Senhor, o soberano, aquele que tem o controle da história, que entregou o povo judeu para 70 anos de cativeiro, a fim de que eles se convertessem ao Senhor.
Meus queridos, o que fazer? O que fazer com a nova chance para se curvar perante a imagem? O que fazer quando Deus te dá uma nova chance para tomar decisões certas? A Bíblia diz que quando Nabucodonosor ele estabeleceu esse decreto, os meninos não se curvaram. Então Nabucodonosor deu uma nova chance para que eles se curvassem. E o que eu e você fazemos quando temos uma nova chance? Os meninos não se curvaram diante daquela idolatria, se mantiveram firmes e fiéis ao Senhor. E eu quero compartilhar com você em 3 momentos a resposta de uma fé corajosa diante da perseguição. A resposta de uma fé corajosa diante da ameaça. Em algum momento, mesmo não vivendo em um país perseguido, como foi mostrado aqui em várias oportunidades, mesmo não vivendo um momento semelhante a esse na Babilônia, como os amigos de Daniel viveram, nós vivemos sob a pressão de muitas ideologias, sob a pressão de muitas sugestões que querem nos fazer negar a nossa fé em algum momento. Qual é a nossa resposta? Que a nossa resposta seja como a resposta dos nossos irmãos, a resposta de uma fé corajosa diante da ameaça. No primeiro momento, podemos ver no verso 16, que a resposta dessa fé, ela não negocia. O verso 16, relendo, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Essa fé corajosa, ela é inegociável. Esses jovens aqui, como muitas pessoas na Babilônia, eles respeitavam o rei, mas havia algo neles inegociável. Nada ocupava o lugar de Deus na vida deles, era inegociável. Eles não tinham por que se defenderem. Eles já haviam decidido que não se dobrariam àquela estátua e isso era inegociável. O rei fala a eles: olha, vou lhes dar uma segunda chance. Eles dizem então: rei, nós não iremos nos defender. Nós não estamos aqui para nos defender, porque nós não nos curvaremos a essa imagem que o Senhor levantou como objeto, como alvo de adoração. Por um tempo, meus irmãos, Israel, em sua terra, eles deliberadamente se entregaram à idolatria. E essa é a razão por que o povo de Deus passou 70 anos no cativeiro. Porque eles estavam trocando o Senhor pelos muitos ídolos. Estavam vivendo uma idolatria terrível. O povo do único Deus agora tinha muitos deuses. Só que nesse momento, eles estão na Babilônia. E eles poderiam usar a idolatria para livrar as suas vidas. E esses 3 meninos, esses 3 moços, eles não fizeram isso. Eles decidiram não fazer dessa forma. O verso 16 nos ensina que a nossa fé, ela deve ser uma fé inegociável. Inegociável. A fidelidade a Deus é a resposta inegociável que glorifica o Senhor. A nossa fidelidade a Deus é a resposta inegociável que glorifica o Senhor, mesmo que corramos risco. Eles correram risco, mas tiveram uma fé o quê? Inegociável. Em Mateus 10, 28, a Bíblia nos diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que Nabucodonosor poderia fazer? Matar o corpo. Ele era um rei poderoso. Ele era uma grande liderança. Ele dizia, as pessoas obedeciam. Ele mandava e as pessoas faziam. Então, tudo o que Nabucodonosor poderia fazer era aquecer, como de fato ele fez, 7 vezes mais aquela fornalha. Ele então elegeu homens fortes do seu reinado para amarrarem Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançarem no fogo, aquecido 7 vezes mais. Diz o texto dos versos que seguem, que nós não lemos, que aqueles homens,
pela força do fogo, pela proximidade com o fogo, morreram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados naquele lugar. Mas o Evangelho de Mateus diz que nós não devemos temer quem pode matar o corpo, porque Nabucodonosor poderia matar o corpo, mas ele não poderia matar a alma, porque só Deus é o justo juiz. A verdadeira perda é o caminho da desobediência a Deus. E esses meninos não contraíram essa perda, porque eles foram obedientes a Deus, mesmo correndo risco de vida. Precisamos responder com uma fé inegociável, como Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Eu queria fazer uma pergunta para você, que não mora em Bangladesh, que não mora numa nação perseguida, que não vive um extremismo, mas uma pergunta para que você possa refletir a tua vida e a minha vida cristã. Quantos convites você tem recebido para se desviar da fé em Cristo Jesus? Quantos convites? Quantos assédios? Quantas propostas? Quantas ideias? Quantas ideologias com essa finalidade? Não negocie a tua fé. Tenha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, uma fé corajosa. Não coloque os seus olhos na fornalha. Coloque os seus olhos em Deus, que pode nos livrar do fogo ardente. Em segundo lugar, a segunda resposta desses meninos aqui, e que serve de lição para nós, está no verso 17. É a resposta de uma fé que confia no poder de Deus. E o verso 17 diz assim: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. A resposta de uma fé que confia no poder de Deus. A possibilidade de serem mortos aqui era real. Nabucodonosor não estava apenas ameaçando, mas ele iria punir toda aquela que não se curvasse à estátua de ouro que ele havia levantado no seu império. A fornalha, ela gerava medo. E se eu estivesse naquele lugar, nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu teria medo, porque a fornalha causava medo nas pessoas. E esse medo levava as pessoas a obedecerem Nabucodonosor cegamente. Era isso que ele intencionava quando lançou esse decreto. E qualquer pessoa, qualquer um de nós, sentiria medo diante daquela realidade. Aqueles jovens conheciam a força de Nabucodonosor, mas conheciam ainda mais o poder e a glória do Deus a quem eles serviam. E é por isso que no verso 17 eles dizem: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos. Na Babilônia, como estadistas, eles tinham que servir a Nabucodonosor. Mas antes de servir como oficiais do palácio a Nabucodonosor, eles serviam e obedeciam ao único Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Esses jovens nos ensinam duas verdades. A primeira delas é que Deus é poderoso. Haja o que houver, Deus é poderoso. Esteja você onde estiver, Deus é poderoso. Passando o que eu e você estejamos passando, Deus é poderoso. Sentindo o que estamos sentindo, Deus é poderoso. Não sentindo o que não sentimos, Deus é poderoso. E esses meninos nos ensinam isso numa situação difícil, numa situação extrema. Deus é poderoso. Mas a segunda lição que eles trazem a cada um de nós é que eles confiavam na vontade soberana do Senhor. Dizer que Deus é poderoso é uma afirmação que não temos dúvida, mas confiar na vontade soberana de Deus é o nosso grande desafio. Aqueles meninos estavam entre a cruz e o punhal. Eles estavam entre a possibilidade de se curvar e livrar sua pele, e não se curvar e serem lançados
na fornalha ardente. Eles confiavam no poder de Deus, porque conheciam a Deus, mas agora era a hora de se submeter à vontade soberana de Deus. E eles nos ensinam isso. Temos que ter certeza do poder de Deus, mas tanto quanto devemos ser submissos à vontade de Deus. E esses meninos têm certeza do poder de Deus, porque eles declaram isso diante do grande Nabucodonosor, ao mesmo tempo em que eles são submissos à vontade soberana de Deus. O Deus desses jovens é o Deus a quem milhões de cristãos perseguidos servem. Esse é o Deus que eu e você servimos. O Deus poderoso que nos quer submetido totalmente à sua vontade e ao seu querer. A resposta de uma fé que confia em Deus. Essa fé, por um lado, é inegociável. Por outro lado, ela confia no poder de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, nesse segundo ponto. O Deus poderoso já fez algo que você queria que ele fizesse? Sim ou não? Você queria algo, orou a Deus e o Deus poderoso fez algo por você? Mas esse mesmo Deus poderoso, mesmo sabendo que você queria algo, ele não fez? Você já teve essa experiência também? Fazendo ou não fazendo, Deus continua sendo poderoso. Ele disse aqui para os meninos falaram para Nabucodonosor: o Deus a quem servimos pode nos salvar. De alguma forma ou de outra, ele vai nos livrar das suas mãos, ou nos livrando da fornalha, ou a fornalha nos carbonizando e nós receberemos um corpo glorificado e entraremos na eternidade. De alguma forma ou de outra, das tuas mãos nós seremos livres. Porque cairemos sempre nas mãos do Senhor, do Deus soberano e poderoso. Mas por vezes temos que nos perguntar, quando Deus faz algo que nós queremos, Ele é poderoso. Nós temos que entender que mesmo quando Ele não faz o que nós mais queremos, Ele continua sendo um Deus poderoso. Meus irmãos, eu pastoreei durante alguns anos uma igreja e nós tínhamos o hábito de colher pedidos de oração num bilhete para orarmos depois, e nós orávamos. A prova disso é que todo domingo de ceia, um jovem da nossa igreja, um adolescente, colocava lá um pedido de oração: eu quero ser campeão de skate. Ele nunca foi campeão de skate. Mas é verdade que Deus poderia fazê-lo campeão de skate. Mas o Deus poderoso não quis fazê-lo campeão de skate. Porque Deus é poderoso para fazer o que queremos, o que pedimos, e também é poderoso mesmo quando não faz o que nós pedimos. Deus continua sendo digno de toda a sua, de toda a minha, de toda a nossa fidelidade, mesmo quando não faz o que queremos. Deus, Ele tem planos que por vezes são bem diferentes dos nossos planos. Terceira resposta que esses meninos dão e nos ensinam, está no verso 18. A resposta de uma fé obediente a qualquer custo. Olha o verso 18. Mas ainda que Ele não nos livre, Deus pode livrar? Pode. Mas ainda que Ele não nos livre, Deus pode curar? Pode. Mas ainda que Ele não nos cure, Deus pode te responder hoje? Pode. Mas ainda que Ele não te responda, Deus pode? Pode. Mas ainda que Ele não faça, nós respondemos com fidelidade, mesmo quando Ele não faz o que queremos. E isso aponta para uma fé obediente a qualquer custo. Os jovens reconheciam que Deus tinha poder para livrar. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para operar milagres extraordinários que eu e você sequer somos capazes de imaginar. E Deus tinha poder para livrar esses jovens. Porém, ainda que não os livrassem,
eles morreriam fiéis a Deus. Eles morreriam crentes diante de Deus. Eles morreriam servos diante de Deus. Eles morreriam em aliança com Deus. Isso aponta para uma fé obediente a qualquer custo. A fé desses jovens não dependia do resultado. Se o Senhor livrar da fornalha, é Deus. Se o Senhor livrar da cova dos leões, é Deus. Se o Senhor curar da enfermidade, é Deus. Se o Senhor fizer a promoção que eu tanto espero, é Deus. Não. A fé desses jovens não dependia do resultado. Porque a fé deles não é como o sentimento de um torcedor pelo seu clube do coração. Quando o time está ganhando, você é um torcedor que ama o clube, mas basta o time começar a perder que você abre o cartaz e diz o quê? Time sem vergonha. A fé deles não era assim. Uma fé pautada em resultados. A fé deles era uma fé obediente a qualquer custo. A fé desses jovens é a expressão de quem adora por quem Deus é. Essa não é uma fé baseada na barganha. Se Deus me der, aí eu vou ser crente. Se Ele não me der, aí eu me desvio. A fé desses meninos não era assim. Essa fé obediente a qualquer custo não estava pautada num relacionamento de barganha. Pelo contrário, eles disseram: Deus pode livrar da fornalha? Pode. Deus pode curar da enfermidade? Pode. Deus pode fazer o braço crescer? Pode. Deus pode fazer tudo quanto Ele quiser fazer. Pode. Entretanto, precisamos entender que a nossa fé, ela não se estabelece na base da barganha, da troca, do escambo. Não, Deus não é assim. A fé comprometida com Deus, aprendemos com esses meninos, ela leva o crente a ser obediente a qualquer custo. Tenta imaginar você no lugar dos meninos. Se adorar, livra o pescoço. Se não adorar, coloca o pescoço na forca. Era muito mais fácil adorar e arrumar uma boa justificativa para dizer por que se desviou. Não é verdade? Mas aqueles meninos não fizeram isso. Aqueles meninos tiveram uma fé obediente que custou muito caro. Eles foram fiéis a qualquer custo. Você sente Deus presente na sua vida quando Ele faz algo por você? É tão bom quando a gente fala assim: sabe, pastor, aquela causa na justiça estava há anos, Deus resolveu. Eu senti Deus tão presente. É verdade. Sabe, pastor, aquela enfermidade que me amedrontou há muitos anos, Deus resolveu, Ele curou, usou os meios para me curar. Aí você fala: senti Deus tão presente. E de fato, quando Deus faz algo, nós sentimos Deus tão perto de nós. Mas será que nós sentimos Deus presente mesmo quando Ele não faz o que queremos? A fornalha não apagou. Pelo contrário, ela foi aquecida 7 vezes mais. Diz os versos que seguem. 7 vezes mais. Deus não apagou o fogo. O fogo estava lá. A pressão estava lá. Mas diz o texto que num dado momento, quando Nabucodonosor olha pela transparência do fogo, das chamas, ele diz assim: curioso, nós lançamos 3 homens amarrados. E os que lançaram aqueles 3 homens, eles morreram pelo chamuscar do fogo. E agora tem 4 homens andando livremente no meio do fogo. O que está acontecendo aí? É Deus. É Deus. Agindo como Ele quer, na hora que Ele quer, na vida de quem quer, mas através da experiência desses 3 meninos nos ensinando
que uma fé obediente a qualquer custo vai ter Deus do seu lado, sentindo ou não sentindo, fazendo ou não fazendo o que você quer, e Deus vai estar lá, como Ele prometeu para cada um de nós, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu e você é que somos gente de domingo a domingo, Deus é gente de todo dia. Todo dia. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A questão desses jovens não girava em torno de livramento ou não. Eles disseram, se o Senhor livrar, é Deus. Se o Senhor não livrar, é Deus também. A questão desses meninos não girava em torno do livramento, mas no fato de que eles nunca serviriam a outros deuses. Se livrar, não adora outro Deus. Se morrer, morri não adorando outro Deus. Essa é uma fé obediente a qualquer custo. Você sabia que no ano passado, no último ano, 4.849 cristãos foram assassinados. Eles foram mortos por não terem renunciado à sua fé em Cristo Jesus. 4.849 cristãos, eles agiram com uma fé obediente a qualquer custo. Será que Deus falhou? Será que Deus abandonou esses 4.849 cristãos? Claro que não. Porque nós já aprendemos aqui nessa história que Deus é soberano, mesmo quando não intervém com livramento. Ele é soberano. Em Atos capítulo 12, Pedro estava recolhido na prisão e tudo o que eles estavam fazendo é esperar a Páscoa passar para matar a Pedro, porque Tiago já tinha morrido ao fio da espada, diz o capítulo 12 de Atos, no relato de Lucas. Mas o Senhor abriu as portas daquele cárcere e automaticamente Pedro foi liberto. E a pergunta é, será que Deus falhou porque Tiago morreu e Pedro foi liberto da mesma perseguição? Claro que não. Porque o Deus soberano tem planos para um e planos para outro. A diferença é que Tiago chegou primeiro. E depois que Pedro foi martirizado também, como diz a tradição, morreu de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado como seu Senhor, ele chegou lá depois. Agora os dois estão lá, celebrando, na presença do Cordeiro. Sabe, o Deus soberano, ele pode livrar, pode não livrar. Ele pode curar, pode não curar. Mas o resultado final, para quem foi curado e não foi curado, para quem foi liberto e não foi liberto, é que ambos estarão diante do Cordeiro num corpo glorificado, que não será mais marcado pela enfermidade, nem tampouco pela morte, adorando o Cordeiro de eternidade a eternidade. E eu pergunto a você, tem praia melhor do que essa? Não. Esses jovens nos ensinam que a força não está em nós, mas numa fé que depende de Jesus, porque é Ele quem opera em nós. Como nós, eles enfrentaram 3 realidades que nós enfrentamos nos dias atuais. O poder da cultura. O objetivo de Nabucodonosor era implantar a sua cultura naquele povo que foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então a comida, as vestimentas, a língua, toda essa cultura estava sobre eles. Como nós temos a influência do poder da cultura, das ideologias, da mentalidade do mundo, do pensamento do mundo, tentando penetrar a mente dos crentes. Tem, por vezes, crentes que têm pensamentos mais mundanos do que bíblicos. Eles são mais influenciados pela cultura do que pelas escrituras. É impressionante isso. Isso em várias esferas, na área sentimental, na área econômica, em várias esferas da vida. Tem mais influência de lá para cá do que daqui para aí.
Então, como eles, nós também vivemos a influência do poder da cultura. Mas também eles viveram um outro poder que eu e você vivemos, que os nossos irmãos que estão em países perseguidos vivem, o poder do medo. Você acha que uma fornalha que está aquecendo, que foi aquecida 7 vezes mais, não causa medo? Eu confesso a vocês, sem medo de ser feliz, eu no lugar deles estava com medo. Eu tenho certeza que você pode fazer essa cara de valentão, mas diante da fornalha você era um medroso também, que nem eu. Porque a morte, a perseguição causa isso em qualquer um de nós. Medo. Você já imaginou se você estiver perto de perder o seu emprego porque é cristão e você sustenta uma família, o que você sente? Medo. Se você não fizer o que todos fazem lá, que é contrário aos princípios éticos e morais, você corre o risco de perder seu emprego, dá medo. Então vivemos também sobre o poder do medo. Mas aqueles meninos também viveram sobre o poder de Deus. E mesmo diante do poder da cultura, do poder do medo e do poder de Deus, eles se renderam a que tipo de poder? Foi de Deus. Que mesmo em meio às pressões, que mesmo em meio às perseguições, que mesmo em meio ao medo, que mesmo em meio ao poder da cultura, possamos nos render somente ao poder de Deus. Porque Ele sim pode nos livrar de todo tipo de fornalha. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, muito obrigado por esse tempo, Pai, precioso, em que nós passamos na Tua casa, em que nós Te adoramos, em que nós falamos quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor realiza. Obrigado por esse tempo, Pai, em que a nossa mente, o nosso coração foram encharcados por informações reais, vívidas, de um povo que vive uma fé corajosa. E que a história desses nossos irmãos nos tornem corajosos também, para enfrentarmos os poderes com os quais lidamos todos os dias, Pai. O poder da ideologia, tentando trazer princípios, verdades, informações, valores que não são os valores da cultura do Teu reino, Pai. Nos ajuda a vencer o poder do medo, Pai. Porque talvez para alguns testemunhar de Cristo e fazer a simples e mais bela declaração de que serve a Jesus no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, pode resultar em algumas perdas. E por isso tem medo. Mas que a história desses meninos, Pai, na Babilônia, que não tiveram medo do maior rei da época, o mais poderoso, também possa inundar a nossa vida, para que possamos ter uma fé corajosa, mesmo quando questões são colocadas à prova. E diante desses dois poderes, Pai, há um poder diante do qual nós nos rendemos e expomos a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente, é o poder de Deus. O poder que pode apagar o fogo. O poder que, mesmo não apagando o fogo, pode nos livrar. O poder que, mesmo que morramos no fogo, não pereceremos. Porque tudo que Nabucodonosor pode fazer é comprometer o corpo. Mas há um Deus que livra do inferno, porque Ele cuida da alma. Ele salva a alma, Ele faz promessas extraordinárias ao seu povo. Ele diz
em sua palavra que um dia estaríamos com ele, e na de 1 João capítulo 3, que seríamos semelhantes a ele, e isso ainda não se manifestou, e ser semelhante a ele é ter um corpo glorificado, que nunca mais será tocado pela gripe, será tocado pela Covid, será tocado pelo câncer, será tocado pela enfermidade, será tocado por qualquer natureza maligna dessa terra, nunca mais. E o Senhor fez essa promessa, Pai, nos provando, nos demonstrando que o fogo não nos queimará, porque o Senhor nos preparou para sermos eternos e desfrutarmos da eternidade em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé corajosa prega isso, a nossa fé corajosa crê nisso, a nossa fé corajosa nos faz voltar para as nossas casas convictos de que agindo Deus, quem impedirá? Que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Vão debaixo dessa paz e da palavra do Senhor.